Essa é mais uma edição do Trade Shop, um programa voltado para a área de negócios, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre práticas gerenciais. Uma iniciativa do canal 25 100% Jundiaí, da qual acessível consultoria empresarial e BMDC4 Publicidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante crítico nas empresas, a questão da formação de preço. Hoje as empresas padecem, na sua grande maioria, porque não sabem fazer a parte de formação de preço adequadamente. Então chega no final do mês, faturou-se muito, mas o resultado apurado é pequeno. E as empresas acabam não entendendo que isso acontece. Para falar sobre esse assunto, nós estamos trazendo hoje para o programa duas pessoas que conhecem muito e sabem o que estão fazendo nessa relação de formação de preço. Que é Carlos Roberto Kassai, que é diretor da Kassai Consultores, que desenvolveu um software específico nessa área, e o professor doutor Reinaldo Guerreiro, vice-diretor da FEA-USP, que é um pesquisador da área de preço e custos, autor do livro Gestão do Lucro, em que a metodologia que ele utiliza foi usada para a formação do software do Kassai. Sejam bem-vindos ao Trade Shop. Eu queria começar, Kassai, te fazendo a seguinte pergunta. Por que você desenvolveu um software específico para essa área de formação de preço? Existia uma carência muito grande no mercado? A gente tem softwares avançados, de grande potencial, RPs que são tidos como mundialmente famosos. O que te motivou a fazer um software dessa área? Justamente foi a necessidade. Eu sempre tive clientes grandes e trabalhava com RPs grandes. E não existe no RP uma especialidade, um software flexível para isso. Então a minha decisão foi fazer software gerenciais. E informação de preço foi o número 1. Então quer dizer que os RPs que a gente conhece por aí justamente fazem o que eles querem fazer, que é a administração de recursos dentro da empresa, ou seja, especificamente a parte de formação de preço, isso aí existe uma lacuna que está muito aberta dentro do RP. Exatamente, porque o software, na verdade, é uma linguagem de comunicar, mas o quê? Um conceito. Então, na época, eu tive que buscar conceitos extremamente avançados e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Reinaldo Guerreiro, né? Que eu já estudo material desde 97 e que nasceu o software que nós vamos comentar. Professor, o que as empresas brasileiras fazem em termos de cálculo do custo de seus produtos? O senhor que é especialista na área, inclusive escreveu um livro, né, Gestão do Lucro. Bem, as empresas brasileiras, na verdade as empresas internacionais, de maneira geral, utilizam uma prática de cálculo de custo dos produtos que a gente denomina, dentro do conceito de custos, de custeio por absorção. Na verdade, essa prática significa incorporar no custo do produto todos os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis do ambiente de produção. Na verdade, existe uma mágica da separação do que é custo de produção e custos administrativos, que são chamados de despesas, que vão para resultado, e toda a estrutura de custos de produção estão alocados aos produtos. Então, aí utilizam-se os famosos critérios de rateio, de distribuição de custos indiretos aos produtos, ou também denominados de overhead aos produtos. Então, é um conceito de absorção. De certa maneira, isso está muito em linha com princípios de contabilidade geralmente aceitos, os princípios tanto nacionais quanto internacionais. Então, essa é a prática que muito usual nas empresas brasileiras e também nas empresas nos diversos países, na Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália. E esses procedimentos são adequados do ponto de vista teórico? Ou não são adequados. Do ponto de vista gerencial, eles não são adequados. Na verdade, esses são conceitos, fundamentalmente conceitos voltados para atendimento de normas, de convenções contábeis, e que, por motivos que têm sido pesquisados no ambiente acadêmico, eles são dominantes na prática empresarial. Eles são dominantes, as empresas utilizam o custeio por absorção, e quando nós vamos para a teoria diz o seguinte: não use custeio por absorção, use custeio direto, use custeio variável, margem de contribuição. Então, todos os ensaios teóricos, os livros teóricos, a base conceitual diz para se utilizar determinados conceitos baseados em custeio variável e margem de contribuição. A prática realmente faz tudo o contrário, utiliza custeio por absorção. Então aí surge inclusive o que a literatura internacional denomina do gap,
que é o abismo entre a teoria e a prática. No fundo, o que a gente percebe é o que se diz na teoria não é implementado na prática empresarial. Qual a consequência disso? Competitividade. O mundo das empresas é uma espécie de uma guerra. Quem tem as melhores condições tem mais facilidade para vencer, em termos de competição. Bem, o senhor falou uma coisa que eu também atuo na área acadêmica, eu percebo isso, que existe esse abismo entre o teórico e o prático. Né? Até que alguém, que eu estou enxergando nessa união de vocês, consegue pegar alguma coisa do teórico e levar para o mercado, ou seja, levar para a competitividade e mostrar que isso realmente funciona. Tudo que a gente tem visto dentro do mundo dos negócios são acadêmicos ou profissionais que foram buscar na academia toda essa experiência de pesquisa e trouxe de uma forma prática para ser aplicado dentro da vida empresarial. E o senhor estava falando a respeito da competitividade. Então as empresas hoje estão brigando muito em estar competitivas e cada vez com preços menores. Agora, elas com essa preocupação, elas devem se guiar exclusivamente com o preço de mercado, esquecer essa questão do cálculo de preço de venda dos seus produtos, porque eu percebo que as empresas estão tão preocupadas com o que o mercado paga. Eu, quando faço as minhas aulas de marketing, eu pergunto para os meus alunos: o que determina preço? É o mercado. Né? Isso é um jargão que se tornou muito forte dentro da indústria, mas essa questão, formação de preço. Essa é uma questão muito interessante, porque de uma maneira quase inconsciente as pessoas se mencionam. Hoje quem forma preço no mercado, então fazer preço com base em custo, isso é coisa do passado. Só que lembra mais o preço adequado para manter a sustentabilidade que é da empresa. Exatamente. Na verdade, nós temos que fazer uma análise da situação da empresa ou de um determinado produto da empresa. Eu sempre menciono o seguinte: uma empresa, em relação ao seu produto, ela é uma price taker ou é uma price maker. Isso é um jargão da teoria e da prática internacional. Ou seja, ou a empresa pega um preço de mercado e ela se baseia em política de preço, decisões de preço orientadas por preços de mercado. Então, determinados produtos, essa é a lógica. E para que nós vamos usar custo? Para analisar a rentabilidade proporcionada pelo preço de mercado. Então nós temos que posicionar o nosso preço a partir de parâmetros de mercado, mas temos consciência da rentabilidade produzida por esse produto. Análise da rentabilidade. Em outras situações, nós não somos price takers, nós somos price makers. Nós fazemos um preço. Imagina uma empresa que faz um torno altamente especializado, uma encomenda especial. Onde está o preço do mercado? Não existe o preço do mercado. Ela tem que compor o preço. E a partir de como que ela vai compor esse preço? A partir de uma estrutura de custos e de desejos de rentabilidade. Então, essa é a lógica que nós precisamos ter em mente. Ou seja, em alguns momentos, em alguns segmentos, nós temos que usar as referências de mercado, que elas estão aí, nós não podemos deixar de usar, mas em algum momento nós não temos como usar referência de mercado e temos que compor o preço. Então nós temos que ter uma metodologia, uma inteligência para fazer preços de venda competitivos. Isso é aí que você achou o seu ganho. Exatamente. Porque, pelo que eu percebo, essa ferramenta ela precisava estar sintetizada, ou seja, tirar da parte de teoria, que a teoria ela é toda feita baseada em pesquisa, em testes. Agora, uma vez definida, eu preciso transformar isso numa ferramenta que a pessoa não tenha que estudar livros e livros, e tem toda uma especialização. Exatamente. Eu tenho a felicidade de trabalhar com pesquisadores. Então, em 97, eu tive que fazer um trabalho com uma empresa que fatura 1,5 bilhão por ano. E ela precisava de um preço competitivo. E um dos pontos que nós fomos, e ela fazia preço, foi o custo do capital. O custo do capital, a gente faz uma parede e na formação de preço são vários tijolinhos. E tem um tijolinho muito importante, que é o maior deles, e tende a crescer esse custo, que é o custo do capital. Então, um dos modelos que eu achei competitivo foi do professor Reinaldo, justamente tratar o custo do capital, o EVA positivo, mas no preço, não na contabilidade. Porque o preço é o futuro, daqui a um segundo é o futuro, né? E também no orçamento. Ok.
Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu tenho ainda algumas questões para fazer, daqui a pouco a gente volta para terminar o assunto.